respeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se vai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos prantos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar a doce graça e nos fazer viver. Ó Deus, queremos te exaltar, te honrar, ó Deus, e render graças ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, gracioso, ó Deus, que atenta para pessoas como nós, ó Deus, pecadores, ó Deus, miseráveis, carentes, ó Deus, da graça do Senhor. Ó Deus, se não fosse o Senhor em nossas vidas, se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar, ó Deus. Por isso, ó Deus, queremos te exaltar nessa noite, ó Deus, e honrar, pois somente ao Senhor pertence a honra, pertence a glória, pertence o louvor, ó Deus. Não a nós, ó Deus, não a nós, somente ao teu nome nós demos glória nessa noite. Amém. Ó Deus, por isso, ó Pai, que em nome de Jesus, que essa comunidade possa entender que tudo é para o Senhor, para a glória do Senhor. Que os crentes, participantes dessa comunidade, entendam que tudo é para o Senhor, para a glória do Senhor. Que aqueles, ó Deus, que vierem, ó Deus, nesse lugar, ó Deus, ao ouvir a sua palavra, possam olhar para o sacrifício do Senhor, ó Deus, e render graças e glória ao Senhor, e viver para a glória do Senhor também, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa seja a nossa mensagem, ó Deus, que esse seja o nosso compromisso, ó Deus, de proclamar Cristo, nosso Senhor e Salvador, ó Deus. Não há outro além de Ti, ó Deus. É essa mensagem que queremos proclamar, e é nessa mensagem que cremos, ó Deus, a mensagem da cruz. Ó Deus, por isso, em nome de Jesus, seja com o seu povo, encorajando, fortalecendo, confrontando, disciplinando, ó Deus, mas conduzindo o seu povo pela sua palavra, em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, caminhar, ó Deus, de forma que agrade ao Senhor. Se conosco, derrame sobre nós a sua palavra nessa noite, pois é o que precisamos, ó Deus, é o que necessitamos, ó Deus. Sem a sua palavra, nós estamos perdidos, ó Deus. Sem a sua palavra, nós não é produzido no nosso coração a luz do Evangelho, ó Deus, para que possamos enxergar Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, aponte-nos para a sua palavra, esclareça por meio da ministração do Teu Espírito Santo, ó Deus, as verdades do Evangelho do Senhor nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Boa noite, amados irmãos. Vamos estar indo direto ao ponto nessa noite. Um culto que nos conduz a refletir sobre a vida e a obra de Cristo Jesus.
E isso é o que os pecadores malditos mais precisam. Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos de Cristo Jesus, falar sobre Cristo Jesus, ouvir sobre Cristo Jesus, porque nós somos pecadores malditos, miseráveis. Quando a igreja se perdeu e tentou colocar outras coisas junto com Cristo para que o maldito pecador fosse alcançado e transformado, Martinho Lutero se colocou a dizer que tudo que não é Cristo é considerado como muletas. Boas obras, indulgências, esforço humano, o Papa e até mesmo a igreja como um instrumento de salvação, a ceia como um instrumento de conferir graça, o batismo como um meio de produzir salvação. Tudo isso, meras amuletas. Que pecadores malditos precisam, tudo que eles precisam é de Cristo. Por isso, a importância de o pastor, como um teólogo, descomplicar a doutrina da cristologia, a fim de que todos entendam quem Cristo é, sua vida e obra, e saibam a quem eles estão se convertendo, quem eles estão seguindo, por quê. E eu quero partir hoje na doutrina da cristologia, primeira reflexão, ensino a respeito disso. Nós vamos ver Cristo no Antigo Testamento hoje. Dentro da cristologia nós temos aí o estudo de Cristo, estudo sobre a pessoa de Cristo, isso é cristologia. E nós vamos no Antigo Testamento olhar a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo não é só no Novo Testamento, não é só no Novo Testamento que ele vem. Então vamos observar aqui no Antigo Testamento quem é Cristo, sua vida e obra. E semana que vem nós vamos continuar na cristologia. Não sei se você está tendo a mesma sensação que eu, mas me parece, no meu coração, na minha alma, parece que nós estamos sendo alimentados com tudo o que precisamos quando nós pregamos sobre Cristo. A minha percepção é essa: tudo que eu preciso ouvir, tudo que eu preciso pregar é Cristo. Eu não estou dizendo que todos os nossos outros sermões, estudos, exposições não tenham Cristo. Eu estou dizendo que a centralidade, a evidência, a clareza com que nós abordamos e ensinamos Cristo, ela traz satisfação à nossa alma, algo que nos encoraja, nos motiva, nos faz avançar seguros. Então eu quero, junto com você, com a sua Bíblia aberta, num modelo de estudo e não de exposição bíblica, analisar com você Cristo no Antigo Testamento. Estudo sobre a pessoa de Cristo, cristologia. Nosso primeiro estudo no Antigo Testamento, Cristo no Antigo Testamento. A partir de João capítulo 1, nós vamos olhar, e depois em Gênesis capítulo 1 também, nós vamos estar partindo daqui para então olhar essa doutrina, a doutrina de Cristo, cristologia, e ver que não é uma doutrina apenas neotestamentária, pois Cristo está também no Antigo Testamento. No final, eu quero te dar uma oportunidade, ainda que breve, de talvez colocar uma questão ou outra que você, dentro desse contexto, tenha dúvida, do contexto de hoje, sobre cristologia, para que eu possa sanar essa dúvida então. João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo aqui é uma expressão que se refere a quem? Jesus, diretamente, sem nenhuma necessidade de explicar isso. Agora, lá em Gênesis capítulo 1, já que João está apontando para o princípio, dizendo que Cristo é desde o princípio, o livro do princípio, Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 3: e disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 6: e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre as águas. Versículo 9: e disse Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus. Versículo 11: e disse Deus, produza a terra relva, ervas, que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja sua semente esteja neles sobre a terra. E assim foi. E até chegar na criação do homem, vai aparecer, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. João complementa dizendo de que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Logos, então, da criação. Mais à frente, nós vamos observar Deus, então, agora comunicando a Trindade na criação. Quando ele vai fazer referência não somente ao ato da criação, mas ele vai comunicar a criação agora dentro de uma comunhão expressa. Uma comunhão em que ele mesmo vai estar sendo Deus Pai, Criador, o Deus Filho, Logos da criação, a execução da criação, e o Deus Espírito, onde ele vai dizer: façamos, pois, o homem. Façamos, pois, o homem. Há uma comunicação de uma comunidade aqui. Uma comunidade que nós chamamos de Trindade. Agora nós precisamos então observar, amados irmãos, Cristo aqui desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Cristo aparece antes da queda, em Gênesis 1, como o verbo da criação. No princípio criou e disse Deus, haja. A ação de Deus através de Cristo na criação. Mas nós vamos observar também que em seguida à queda, Cristo aparece mais uma vez. Agora não mais simplesmente como um verbo da criação, mas como um elemento de restauração, de salvação, como o Salvador. E aí, o que os teólogos chamam de proto-evangelho está em Gênesis 3,15. O proto-evangelho. Aqui está o proto-evangelho, ou seja, daqui vem as boas novas. Aqui está a primeira frase, Miguel, das boas novas. Aqui está o primeiro pronunciamento do evangelho que o próprio Deus prega à humanidade. Deus, Ele quer salvar o homem. Ele quer alcançar o coração dos eleitos. Então, o que Ele faz? Ele vai enviar Cristo. Tem um plano perfeito.
Mas o próprio Deus, Ele expressa para nós como que Ele iria anunciar e fazer isso. E como é pregando. E Ele mesmo prega o Evangelho a primeira vez. Gênesis 3:15. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendência. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está pregando para o diabo, dizendo, não acabou aqui. Deus está pregando para o homem, dizendo, vocês têm esperança. E Deus está agora pregando ao mundo, eu tenho um plano. Amados irmãos, aqui está Cristo depois da queda, aparecendo no Antigo Testamento. Cristo, o Filho de Deus, classificado como a segunda pessoa da Trindade, dentro da teologia geral, aparece logo no primeiro livro da Bíblia, como o Salvador. Aqui está a semente plantada, irmãos. A semente plantada no Antigo Testamento, que vai percorrer todo o Antigo Testamento como uma promessa, para depois então se concretizar no Novo Testamento. Primeiro, essa semente plantada, a semente da mulher. E aquilo que os teólogos vão classificar como o proto-evangelho é aquilo que vai desenvolver todo o evangelho futuro e também dar base para toda a teologia em cima da pessoa de Cristo. Nós já vimos aqui, ou ouvimos aqui, 3 sermões sobre Cristo. Esse é o 4º. A necessidade de pregar sobre Cristo, Cristo Senhor e Salvador, Cristo 100% homem, 100% Deus. E daqui vai sair toda a ramificação doutrinária a respeito de Cristo Jesus. A semente da mulher, que depois, lá no Novo Testamento, vai ser descrita pelo anjo a Maria, está aqui já anunciado. Então, irmãos, a semente da mulher está fazendo alusão e apontando para aquilo que o anjo vem anunciar a Maria e dizer, você dará à luz a um filho. Isso não está pregado a primeira vez pelo anjo, nem pelo profeta, mas o próprio Deus já tinha anunciado e pregado isso. Como que a revelação que nós chamamos, eu não sei se o Jonathan já chegou nesse estudo, nessa aula, nessa matéria, mas a revelação progressiva de Deus começa com Ele mesmo, porque é Ele mesmo que se deixa conhecer ao homem, e Ele mesmo que traça a linha de revelação para Cristo. Olha como que é maravilhoso isso, né? Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A descendência, ele já está dizendo, vai nascer de mulher. Aí os profetas vão anunciar que como Cristo viria. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Aquele que ocupará o trono de Davi, dando a ideia do nascimento virginal de Cristo. E aí o anjo vem anunciar a Maria. Depois Cristo vem, como ele vem. Isso é maravilhoso. Cristo no Antigo Testamento começa em Gênesis. A semente também dos patriarcas no Antigo Testamento. A semente primeiro da mulher, mas a semente também dos patriarcas, quando o próprio Deus diz o seu descendente. Ele vai dizer, Cristo não vai aparecer de repente, do nada, desligado da história, desconecto de um povo, e de repente ele vai aparecer como um super saiyajin que caiu dentro de uma cápsula na Terra e ele vai salvar a humanidade. Não! Tem aqui uma revelação de Cristo progressiva, clara, conecta.
a sua descendência, a semente dos patriarcas. E o apóstolo Paulo faz menção a isso lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 8. Abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas o quê? Todas as... Por que Deus não diz, olha, em ti, Abraão, será bendita a nação de Israel? Olha Deus pregando e anunciando o Evangelho a Abraão e dizendo que essa semente seria a semente para salvar todos os homens. Quando eu digo todos os homens, estou dizendo que toda a humanidade vai ser salva. Estou dizendo, entre todas as nações, homens serão salvos. Como eu já expliquei, com base em Tito, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, todo tipo de homem. Flamenguista, vascaíno, judeu, gentio, bolsonarista, lulista, brasileiro, argentino, muçulmano, ariano, todo tipo de homem. Essa semente, a semente dos patriarcas, que estava anunciada, ela fazia menção ao Cristo que viria para salvar não somente o povo de Israel, mas em Abraão, uma representação dos patriarcas que o apóstolo Paulo usa, ele já anuncia. Eu vou mostrar a minha salvação a Israel e o meu evangelho a todo mundo. Nós vamos observar também a semente da família de Jessé, da onde nós vamos conhecer o Cristo, filho de Davi. A semente agora no fio púrpura, na linhagem real, o Cristo Rei, não é o bairro não, tá irmãos? O Cristo Rei, o Cristo que havia de reinar e seria o Rei dos reis. Isaías capítulo 11, versículo 1, vai ser anunciado a respeito disso. Isaías capítulo 11, versículo 1. Diz assim: do trono de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha aqui, a semente plantada do Cristo Rei que vem da raiz de Jessé. Jessé era pai de quem? Jessé era pai de Davi. Olha que o profeta não está dizendo, e Deus não está querendo promover um nome, mas sim dar uma progressão da revelação da sua semente. Ele está conectando a promessa e dizendo da mulher, dos patriarcas, agora na raiz de um trono, porque ele é rei. Ele é rei. Nós vamos ver Cristo no Antigo Testamento também demonstrado ou revelado ou anunciado pelos profetas. Ainda em Isaías, você está com esse livro aberto, capítulo 9, versículo 6, vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Parece que você está lendo aqui um evangelista escrevendo. Se você for um novo convertido e eu pegar esse texto, não dar capítulo nem versículo, colocar para a sua leitura, não, é o evangelista que está falando sobre Cristo. Por isso que Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele é o livro que mais anuncia sobre Cristo, a sua vida e obra. Esse rei, a raiz de Jessé, anunciado como um rei especial dos judeus,
e dos gentios. Nós vamos, então, irmãos, observar aquilo que Hebreus, capítulo 10, versículo 1, nos fala. Muito bom o Jonathan ter pregado nessa carta. Ela é muito propícia para o tempo que estamos dando profundidade a esses estudos. Diz assim, Hebreus 10:1: a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. A lei tendo sombra dos bens futuros. Por que o autor da carta aos Hebreus está fazendo menção disso? Porque a lei aponta para Cristo. Quando Jonathan faz a nota de transição, lendo Mateus 17, ele nos lembra mais uma vez de que a lei pregava Cristo, os profetas pregavam Cristo, e quando Cristo vem, a lei e os profetas se submetem a Cristo. Aquilo que era sombra não foi suficiente. Sombra das coisas futuras não foi suficiente. Mas quando Cristo veio, isso ficou claro. Brilhou a luz. Então, irmãos, nós vamos observar que a imagem da lei, Moisés vem e se submete. Elias vem e se submete, dizendo, nós anunciamos ele. A lei é um tipo de Cristo, e eu quero agora ver no Antigo Testamento os tipos de Cristo com você. A cristologia vai olhar para o Antigo Testamento e entender aquilo que apontava para Cristo e explicar isso. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver alguns tipos de Cristo. O que é isso? É aquilo no Antigo Testamento que aponta ou descreve a vida e a obra de Cristo. Primeiro tipo de Cristo, irmãos, no Antigo Testamento. Quem se arrisca a dizer quem foi ou onde está o primeiro tipo de Cristo no Antigo Testamento? Que aponta ou descreve a vida e a obra de Cristo. Alguém? Adão. Primeiro tipo de Cristo, Adão. Adão antes da queda, o homem perfeito. E Cristo, quando vem, ele é 100% homem. E como que ele é 100% homem? Um homem vacilante, falho. Ele é 100% homem perfeito. O homem 100%. O apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito disso. Romanos, capítulo 5, versículo 14. Romanos 5, 14. Já estou no último tópico do ensino de hoje, do estudo de hoje. Romanos 5, 14 diz assim: ora, a esperança, 5, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão era o tipo de Cristo que havia de vir. Eu deixo te dizer uma coisa, o pecado de Adão não surpreendeu Deus, não foi pronto, pegou Deus de surpresa. Deus planta o homem perfeito na terra. Ele já está anunciando Cristo na terra. Aqui está a imagem do meu filho, perfeito.
100% homem. Nós vamos ver também no Antigo Testamento são pessoas, são situações, são coisas que apontam para Cristo. Adão, pessoa. Agora temos Melquisedeque. Por que Melquisedeque é sempre lembrado como um tipo de Cristo no Antigo Testamento? Hebreus capítulo 7, mais uma vez lançando mão dessa pregação sobre a lei, os profetas e resumindo tudo, a obra de Cristo. Hebreus 7:3 diz-nos assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui está dizendo a respeito de como Cristo viria. Como Cristo viria. Não reivindicando uma linhagem, e nem sendo Cristo por causa somente descrito na sua linhagem. Não, eu sou Cristo porque eu sou um da descendência de Davi. O tipo de Cristo Melquisedeque, no seu exercício ministerial, que apontava para Cristo. Agora no 5:10, nós temos o 7:3, agora no 5:10, nos diz assim: tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui apontando para o sacerdócio de Cristo, que foi expresso no Antigo Testamento na vida de Melquisedeque. Agora nós vamos ver, não uma pessoa que apontava para Cristo no Antigo Testamento. 1 Coríntios 5:7. Primeira Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois fermento, sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui, no Antigo Testamento, o Cordeiro Pascal, que foi imolado para que o sangue dele fosse passado dos umbrais das casas e o primogênito daquelas famílias que tiveram seus umbrais sujos de sangue não morressem, aponta para Cristo. Cristo, que seria morto para nos livrar da morte eterna. Nós vamos ver também a rocha onde saiu água no deserto, apontando para Cristo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo está trazendo às claras aquilo que no Antigo Testamento, sendo objeto, sendo pessoa ou situações, exemplificavam Cristo e apontavam para Cristo. Por último, João 3,14. João 3,14. Nos diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. A ocasião é a seguinte: lá no deserto, as pessoas eram picadas por serpentes. Quando foram picadas por serpente naquela mandada de Deus para a disciplina, aqueles que olhavam para a serpente de bronze, eles eram curados, eles não morriam. Eles tinham extirpado dos seus organismos, da sua natureza, o veneno. E eles não morriam. Assim como Cristo deve ser levantado para o veneno mortal do pecado não nos matar. Nós vamos ver Cristo também no tabernáculo,
em suas divisões, na sua execução litúrgica, apontando para Cristo. 3 portas. E aí Cristo vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá estava descrito as portas dos tabernáculos. A primeira porta, o caminho, em que todo o povo entrava e se juntava no pátio para participar da liturgia dali. O caminho. E ali, depois, a segunda porta, a porta para o lugar santo, onde os sacerdotes somente entravam. A verdade, porque ali aconteceria o sacrifício. E depois, a vida. Nos santos dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Quem é o nosso sumo sacerdote? É Cristo. Só Ele adentrou o santo dos santos para agora nos dar livre acesso a Deus. Nós vamos ver nos utensílios do tabernáculo, a bacia de bronze, por exemplo, na descrição para ser feita e depois na execução dela, ela tinha 4 pontas. E ali se imolava um cordeiro para que o sangue caísse e aspergisse o pecado do povo. Quando olhamos para a cruz, nós vemos o quê? 4 pontas e um cordeiro sendo imolado para vir aspergir o pecado do povo. Tendo isso, irmãos, nós vamos ver Cristo no Antigo Testamento sendo anunciado, proclamado e tipificado. Por quê, irmãos? Nós podemos, então, agora gerar perguntas que vão nos trazer algumas reflexões em cima disso. Por que Deus fez isso? E eu vou te perguntar, como os nossos irmãos do Antigo Testamento foram salvos? Como os patriarcas foram salvos? Como que os profetas foram salvos? Como que o povo no Antigo Testamento foi salvo? Como que Deus anunciou, manteve firme a sua promessa e revelou Cristo? É o mesmo Cristo que morreu na cruz, que salvou os nossos irmãos no Antigo Testamento? Porque muitos deles já estavam mortos. A maioria deles já estavam mortos quando Cristo morreu na cruz. Então, nessa fase conclusiva, nós podemos apresentar alguns pontos a isso. Se você tem alguma dúvida sobre o Cristo do Antigo Testamento, você pode apresentá-la, ou se você tem alguma colocação a respeito disso, você também pode apresentar a sua colocação nessa noite, para que nós possamos, então, em 5 minutos, concluir a nossa reflexão, o nosso ensino de hoje. Bom, se não há, eu mesmo vou perguntar para os irmãos aqui então. Vai ser bom. Isso vai ser muito bom. Miguel, como que os nossos irmãos no Antigo Testamento foram salvos? Você mesmo disse, citando, foi em Hebreus, né, que o Evangelho foi pregado a Abraão. Né? Quando a gente está lendo o Antigo Testamento, acho que a gente não percebe isso,
destaca que a promessa do Messias desde a queda, como você disse, desde Adão, Deus fez a promessa de que viria, né, um descendente que lidaria com o mal que a serpente causou com a humanidade. Joia. Foi o mesmo Cristo, Leandro, da cruz do Calvário, que salvou Moisés? Foi. Por quê? E como? No Antigo Testamento já havia profecia que viria o Cristo e ele tinha fé que o Cristo viria para o salvar, né? E o Cristo da cruz veio para cumprir as promessas que haviam sido feitas. Então os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles foram salvos pela esperança de que Cristo viria. Não mudou o Cristo, era o mesmo Cristo. A expectativa deles em Cristo os salvou. Bom, vamos agora ao seminarista. Pode ser a pergunta mais difícil para o seminarista, não pode? Mas ele pegou o óleo ali e falou assim, olha, eu estou saindo fora, tá que eu não posso. O óleo não atrapalha não. Não, mas isso é bom, essa dinâmica é muito boa. Ela fixa. E ela nos dá uma participação da igreja na doutrina fundamental do cristianismo. Isso é muito bom. Nós precisamos ter essa dinâmica. Quando nós começarmos a nossa escola bíblica dominical no decorrer desse mês, o pastor Hebe já está terminando de me enviar os materiais para que nós venhamos começar, nós vamos ter essa dinâmica melhor. Jonathan, como o Leandro falou, existe ali a expectativa. Mas existe alguma demonstração direta dessa expectativa no Antigo Testamento para que eles pudessem então serem salvos diante da fé em Cristo? A pergunta, algo prático. Algo prático, algo que teve uma demonstração, ou em Abraão, ou em Moisés, ou num profeta. Nós temos o sacrifício de Isaac, por exemplo. Ótimo. Abraão. Uhum. Não sei se eu vou conseguir lembrar de outro efetivamente. Porque Moisés não entrou na terra prometida, mas ele foi salvo. Foi. Ele olha também, Moisés tem a expectativa também daquilo da promessa, do cumprimento da promessa, não só da terra, da posse do povo, a terra prometida, isso também era uma prefiguração, Uhum. também. Nós temos A salvação dos gentios, Jonathan, no Antigo Testamento, por exemplo. Deus salva os gentios desde o Antigo Testamento. Tem um momento que é crucial para isso ser mostrado ao povo de Deus lá atrás. Prático, de forma prática. salvação dos gentios, É. as profecias. Não, quando os espias foram à terra, e aí teve uma questão para perseguir os espias ali, Deus salvou alguém. Da prostituta. Isso, Raabe. Deus anunciando a salvação dos gentios em Cristo, já no Antigo Testamento. Joia? Muito bom. Ótimo, irmãos. Muito bom. Vamos fazer assim mais vezes. Isso é muito prazeroso. Isso dá consistência ao ensino. E é prazeroso para mim ver os irmãos respondendo, vendo os irmãos desenvolvendo, trazendo as respostas que são também de forma direta edificantes. Leandro? Uma pergunta assim, que talvez não tenha tanta relevância, mas se você tem a descendência que vem desde Abraão, Isaac, Jacó, e passa por tantos outros até chegar a Davi, e vir até José, que é o pai, entre aspas, de Jesus, mas que Jesus, ele não tem vínculo, vamos dizer assim, sanguíneo com José, mas com Maria. Entendeu? Qual é essa interligação? Maria também era descendente? Exatamente. A linhagem era a mesma linhagem.
de Davi e de José. E a explicação para isso, além da gente ter a genealogia registrada, que nos liga a isso, nós também vamos ver que era um costume das tribos casarem dentro das suas tribos. Isso mesmo até depois da divisão de Jerusalém. As tribos elas casavam e era uma instituição de Deus que eles vão receber quando entraram na terra. Então, temos a genealogia comprovando a linhagem de Maria também dentro da raiz de Jessé, e temos também essa questão histórica, que é uma comprovação da descendência de Cristo, sendo ela por José e por Maria também da mesma linhagem. Bom, mais alguém? Rapaz, você leu um texto aqui que eu fiquei curioso aqui para entender melhor. Em Romanos 5, 14, está escrito: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. O contexto está: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí está em parênteses: porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é ocultado para quem não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. O que significa que a morte reinou de Adão até Moisés? Por quê? Qual a ideia? A ideia é a seguinte: se eu não tenho um padrão do que é o certo a ser feito, eu não posso ser acusado do meu erro. Entendeu? Então, quando Deus estabelece a lei, Ele está fazendo do homem indesculpável dos seus pecados. Já está falando aqui, aqui está a sua condenação. A queda inaugurou a condenação, e a lei veio como a mão de Deus dizendo: não tem desculpa. Então, quando diz a morte reinou de Adão até Moisés, está dizendo, até naquele período que não tinha as leis estabelecidas claramente ao povo, o povo já estava em morte. Ninguém antes da lei pode dizer: eu fui salvo, mesmo sem ter lei, sem ter nada, porque eu morri, estou aqui, Deus, e o Senhor não tinha estabelecido regra nenhuma. A morte reinou. Porque não é só a lei que impõe a condenação, a queda também impôs a condenação. Joia? Jonathan tinha jogado a toalha para o alto ali. Por que Cristo não foi aceito pelo povo? Olha que os profetas anunciaram, a lei apontava, tudo significava Cristo, e o povo rejeita, o povo foge, o povo vira de costas. A resposta pronta seria o próprio Deus cuidando de nos mostrar e dar supremacia a um povo, dizendo: olha, vocês estão estabelecidos para serem salvos, podem fazer o que vocês quiserem. Mas a resposta prática é exatamente Deus conduzindo o seu povo a ser salvo por Cristo Jesus, mesmo sendo contrário a isso, dizendo: a salvação não é por obras. Porque se o povo fala assim: nós queremos Cristo mesmo, é nós que escolhemos Ele é o nosso rei, é o povo que está dizendo: nós somos salvos porque nós somos bons o suficiente para escolher Cristo. Aqui está a doutrina da graça para o povo que rejeitou e só foi salvo porque Cristo veio, se manifestou, e a esperança, a expectativa foi realizada, e então o povo pôde ser salvo. Não sei se supre, Jonathan, mas se há também acréscimo dentro da sua pergunta a essa questão. Complemento sobre a realidade que o povo foi tão contaminado pela sua visão pagã de Cristo, ao se misturar com os outros povos, desobedecendo aquilo que Deus estabeleceu, que eles começaram a criar um Cristo para si mesmo. Então, um Cristo que veio contrário àquilo que eles acreditavam, a despeito do Cristo ser prometido nos profetas, na lei dos profetas. Então, esse Cristo que se revelou e se apresentou, não era o Cristo que eles esperavam. Eles criaram a expectativa. Que você falou. Eles queriam ter um Cristo nosso, porque nós somos o povo escolhido. Nós estabelecemos, então,
é o nosso Cristo, é a gente que criou esse Cristo. E aí acaba tendo essa crença de si mesmo, de criar para si mesmo um ídolo, né? De fazer para si mesmo um ídolo. E aí quando Cristo então se manifesta, é completamente contrário. Por isso que Jesus foge quando quiseram fazer rei, por isso que Jesus se aparta como um líder revolucionário, porque o povo criou um Cristo para si mesmo. E o Cristo da fé, o Cristo da Bíblia, o Cristo da graça, ele justamente tenta desabar esses ídolos da autoconfiança que o próprio povo judeu tinha erigido. Isso é um costume desde quando Moisés desce para as tábuas da lei. Já tinha um Deus lá. Eles criam um Deus para si mesmo. Então o povo rejeita porque é um Deus segundo o seu próprio padrão, um Cristo segundo o seu próprio jeito, né? Um ídolo de si mesmo. Bom. E aí Jesus vem para derrubar justamente. Vocês não são salvos pelo que vocês fazem, não são salvos pelas Suas expectativas, né? pela sua expectativa e nem pelo Deus que vocês criaram. Vocês precisam, por isso que Deus apela para o arrependimento, para a humildade. Vocês têm que ser humildes, né? E se arrepender. Beleza. A semana que vem nós damos sequência, agora Cristo no Novo Testamento, onde nós vamos ter mais uma aula em cima da cristologia aqui. Vamos orar, encerrar nesse momento. Deus, obrigado por esse momento oportuno com os nossos irmãos em culto, mas também em aprendizado da sua palavra a respeito do seu Filho, aquele que nos salvou, nos libertou das trevas para a maravilhosa luz. Saber quem Ele é, saber a plenitude da sua obra e vida é de suma importância para o ministério cristão, para que nós possamos estar firmados, estabelecidos e vivendo para a sua glória. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Despede-nos em paz, na sua graça, no seu amor e no consolo do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.